a gente vai chamar aqui outro case de sucesso, que é de uma rede de escritórios flexíveis por assinatura, como se fosse um Airbnb de escritório. Você não precisa estar no mesmo lugar, onde você quiser, você trabalha se você se conectar com a Woba. Eu vou chamar aqui ele que é co-founder desta empresa. Barulho para Pedro Vasconcelos. Boa tarde. Como é que tá a energia aí? Pós-almoço, à tarde? Vou jogar energia para cima aqui, hein? Ó, primeiro queria agradecer de estar aqui com vocês hoje, agradecer a Dani, minha querida amiga aqui, Justino, todo o pessoal do Orbe, da FCJ. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da minha história. Pedro, quem é o Pedro, quem é esse empreendedor, e o que eu fiz até chegar ao Oba, que está só no início, tem muito para a gente crescer. Mas contando um pouquinho de mim, made in Minas, mineiro, então nasci em Belo Horizonte. Esse sou eu, essa pequena aqui é minha filhinha de 1 aninho que está aqui na frente. Há 1 ano atrás eu virei pai, então antes de eu ser fundador da Oba, eu sou pai da Duda, com muito orgulho, então vale citar que a gente vem de uma família empreendedora, eu e minha irmã, nós somos sócios. Desde os nossos pais, dos nossos avós, a gente aprendeu dentro de casa a empreender. Do lado do meu avô aqui de Minas, ele teve 8 empresas. Primeira linha de ônibus de Belo Horizonte, primeira linha de táxi também aqui de Belo Horizonte, teve banco, a CNR Materiais de Construção e várias outras empresas, o que sempre nos inspirou a ser inquietos. Por mais que a gente tivesse a oportunidade de continuar o negócio da família, a gente quis fazer o nosso próprio negócio. Do outro lado também da família, meu avô do Rio, teve um supermercado, chamava Casas da Banha, de mais de 18 mil colaboradores. Então, imagine que o nosso almoço, café, jantar é empreendedorismo. Então, não abrir um negócio era uma coisa errada lá em casa. Então, foi natural. Então, eu sinto muito sempre o quanto a gente é apaixonado pela família e, consequentemente, eu e minha irmã nos tornamos sócios até hoje. Vou contar um pouco da nossa jornada aqui. Eu sou um amante do esporte. Eu sempre trouxe os aprendizados que eu tenho aqui de competição, de valores, muito do esporte. Então, vou contar um caso bem rápido aqui, mas já fiz judô, já fiz tênis. Um dos que me chamou muita atenção foi quando eu tinha 13 anos. Eu fiz Iron Bike, eu não sei para quem conhece aqui de Minas Gerais, é como se fosse a maior competição de mountain bike mais difícil, são 100 km, 2 dias, cada dia 100 km. Com 13 anos eu com esse desafio, e eu me lembro de uma coisa que eu trago até hoje, que é a resiliência. E é um caso muito específico, que eu estava no dia, tinha mais ou menos uns 50 km que eu estava pedalando, já tinha estourado o pneu 2 vezes, eu estava sozinho, né, muito novo naquela época, treinava muito, eu tinha condição de realizar aquela prova, mas aí furou o segundo pneu e eu comecei a desistir. Eu não só comecei a desistir nesse momento, como eu virei a minha bicicleta, já esperando, né, que eles têm aquele pessoal que resgata o pessoal que não está acabando a prova, e já justificando na minha cabeça o que eu ia falar, qual que era a justificativa que eu ia desistir naquele momento. E eu já tinha deixado a bicicleta pronta, não, pelo menos eu troquei o pneu, e várias outras coisas que estavam passando na minha cabeça, até que nesse momento passou uma pessoa por mim, que eu brinco até um anjo, né, eu vou contar um pouco desse caso aqui, com uma perna, e me olhou e falou assim: moleque, você não vai desistir, vai? Nessa hora, tudo que eu tinha na cabeça, a emoção subiu, eu peguei a bicicleta e falei, não. E tinha por que eu estava desistindo também? Tinha uma subida de 5 quilômetros, eu estava cansado pra caramba. E aí é aquele momento, e ele começou a subir. E eu falei, eu não entendi aquilo, eu falei, uma pessoa de elite, né, paralímpica, e ele começou a pedalar. E eu fui indo atrás. Ele me esperou, né, ele não precisava de me esperar, eu era de uma outra categoria. Quando eu cheguei lá em cima, ele falou, agora você vai até o final? Você não vai desistir, você vai cumprir até o final? E eu me lembro disso, e foi muito engraçado que eu nunca mais encontrei essa pessoa. Eu não encontrei ela no final da competição, no segundo dia, mas é algo que eu trago até hoje comigo, do esporte, da resiliência, do quanto a gente pode acreditar na gente mesmo para chegar até lá. Um pouco do que eu trago do esporte, só essa história muito rápida aqui que o Iron Bike trouxe para mim, e eu me inspiro em outras pessoas também muito nisso. Tive algumas experiências, foram 4 empresas aqui, eu vou contar um pouquinho delas. Morei em alguns países, falo 4 línguas, e faço parte de algumas comunidades aí de tecnologia que eu também me inspiro muito e aprendo muito como empreendedor. Mas em 2012, quando eu estava na faculdade de engenharia aqui da FUMEC, em Belo Horizonte, eu comecei meu primeiro empreendimento. Então, eu comecei a construir casas populares, fiz 12 casas, e eu comecei a fazer como um objetivo de empreender, porque eu estava estudando com isso, queria abrir minha própria construtora e achei que eu ia para esse caminho. E eu comecei a me inspirar dentro de casa de novo na minha irmã, que na época, em 2009, 2008, um pouco antes, ela trabalhava na Samba Tech, que é uma empresa de tecnologia aqui também de Belo Horizonte, do Gustavo, muito amigo nosso, e ela sempre me contava esse negócio de tecnologia, esse negócio de startup, que era o futuro,
E eu ia para a obra muito cedo, 1 hora de carro, às vezes 2 horas de carro, ouvindo podcast. Então eu via a história do Dropbox, do Airbnb, todos esses fundadores, até 2012, ali mais ou menos. Foi quando eu tive o primeiro contato com os empreendedores, né? O próprio Daniel, né, que está aqui, outros empreendedores que é muita inspiração para mim aqui no São Pedro Vale e dessa comunidade. Então, estavam surgindo, né, a Hotmart, a Simpla, Rock Content, todos os grandes amigos que se tornaram e me ajudaram muito, e a gente fundou a terceira empresa, né, as outras eu nem vou contar, porque acabou que nem saiu do papel direito, mas essa de fato saiu, que foi a Tisdo. Ela era uma rede social para realizar sonhos. Então, imagina aqueles livros que a gente vê, né, 1001 coisas para você fazer antes de morrer. Então, 1001 vinhos, 1001 cervejas, 1001 lugares. Então, a gente falou, poxa, vamos pegar essas listas e vamos colocar no aplicativo uma rede social que eu posso adicionar para a minha lista lugares que eu quero viajar, meu irmão, minha mãe vai poder me seguir e me inspirar, e se inspirar em mim nos lugares que eles também querem viajar. Bem aquele filme, né, para quem assistiu do Bucket List também. A gente tirou a frase antes de morrer, né, mas foi Things You Should Do. Então foi o Tisdo. Em 2014, a gente lançou em 2013, mas em 2014 a gente ganhou como melhor app da Apple Store, ganhamos alguns prêmios, chegou a ter uns 220 mil usuários, mas era uma rede social que não tinha um modelo de negócio no primeiro momento e que a gente pedalou muito para chegar nesse momento, para conseguir buscar. A gente pivotou diversas vezes, tentamos modelo B2C, modelo B2B, modelo de publicidade, vendendo para empresa, vendendo para modelo de eventos, tentamos captar investimento e, na época, uma rede social vindo do Brasil, ninguém acreditava que ia dar certo. E aí, a gente acabou fazendo um projeto para a Globo, acabamos vendendo o projeto nosso, esse código, essa startup para a TV Globo, que acabou transformando no aplicativo do Parque Ibirapuera na época. E aí a gente veio a participar de algumas outras aceleradoras. Nessa época, a gente pegou tudo que tinha no aplicativo Tisdo e falou assim, o que está dando certo, o que não está dando certo no aplicativo Tisdo? E aí as pessoas que se encontravam, falavam que queriam realizar um sonho, ou conversavam no chat do aplicativo, eram porque queriam criar algum negócio ou falar de negócio. Então a gente falou assim, poxa, vamos conectar essas pessoas para networking, mas não necessariamente a gente tem que falar, que tem que ajudar a realizar o sonho dela. Só vamos conectar as pessoas. E aí daí que veio a outra ideia, que chamava Beer or Coffee, que é, poxa, o jeito mais fácil de se conectar, às vezes eu tomando um cafezinho, uma cerveja no final do dia, e aí que a gente lançou esse aplicativo aqui na comunidade de São Pedro Vale primeiro, lançamos no Chile, e também lançamos lá lançamos em Austin também nos Estados Unidos. Esse aplicativo é como se fosse um... Obrigadão. Opa, desculpa aí, pessoal, vamos lá. É como se fosse um Tinder com LinkedIn. Então, se você quisesse fazer networking com alguém, você abria o aplicativo, igual você chama o Uber, você podia chamar alguém para tomar um café. E tinha duas funcionalidades. Aqui, por exemplo, a gente está nesse evento. Eu posso clicar um botão e ficar disponível para tomar um café. Aí aparece um push para todo mundo falar, o Pedro está querendo tomar um café para falar de negócios. Aí qualquer pessoa que clicasse em aceitar, pagava um café para tomar café comigo, e isso era a conexão. Ou você podia ver as pessoas que estavam naquele lugar e oferecer um cafezinho pelo aplicativo e conectar com aquela pessoa. E isso foi em 2015. Foi na mesma época que a gente começou a participar de alguns projetos de aceleração. Eu mostro aqui o Eric, que foi nosso sócio, nosso CTO, que já tinha criado outras redes sociais na época. Ele foi fundador do Flogão e do Fotolog, com mais de 22 milhões de usuários. Então, um cara de muita experiência que nos ajudou e aprendeu muito. Então, a gente, nessa época aqui em BH, participamos do CID, o Programa de Aceleração de Minas Gerais, fomos apoiados pelo Sebrae Tech, participamos do Startup Chile, lá no Chile, também com aceleração com esse projeto. E aí, até que a gente foi em 2016, ali no finalzinho, para o programa do Google Launchpad. E nesse programa do Google, a gente descobriu que esse modelo de negócio também não estava dando certo. E aí, nesse momento, a gente viu que, por mais que a gente estava adquirindo usuários, estava vendo formas de monetizar, a gente ganhava R$5 a cada conexão. Então, eu convidava alguém para tomar um café, pagava R$5 no aplicativo. E esse, mesmo que tivesse muita gente, era cafezinho para caramba para manter a sustentabilidade e crescimento dessa empresa. E a gente viu que dos 400 espaços que tinham na rede, tinham uns 15 que eram espaços de coworking, eram espaços compartilhados de comunidade de trabalho, né? E era onde que as pessoas mais usavam e onde a gente não monetizava. A gente não cobrava para você pagar um café ou tomar um café ou uma cerveja nesses lugares. E a gente, olhando para os números, com a mentoria do pessoal do Google, eles perguntaram, qual o problema que você está resolvendo de fato para essas pessoas, donos desses espaços?
porque as pessoas estão indo para lá. Procura saber uma dor, procura saber desse mercado, exploram mais, porque tem oportunidade aí. E aí, nessa hora que a gente começou a entender isso, lá em 2017 já, que o mercado de escritórios flexível, o mercado de real estate, ele estava passando por uma disrupção. Esse mercado, que é um mercado muito antigo, tradicional, que é 20, 30 anos, às vezes, de contrato, né, antigamente de aluguéis e que até compra de ativos, estava sendo disruptado para um modelo de negócio que chama escritório flexível. A gente conhece como coworking, mas é muito mais do que isso. Começou em 2007 esse modelo, depois, em 2010, algumas marcas grandes globais começaram a crescer, e em 2017, na época, era 2% do mercado ainda, por enquanto. E esse mercado estava em alto crescimento. Ele, até 2030, ele vai ser 30% dos escritórios vão ser escritórios flexíveis. E aí que entra a nossa outra pivotada. Já deve ter sido umas 7 pivotadas até aí, né? Então, em 2018, a gente abre esse aplicativo, continua com o mesmo nome, Be Your Coffee, mas que as pessoas podiam trabalhar de qualquer escritório da nossa rede. Então, a gente já tinha aqueles 14 escritórios na rede, a gente falou, vamos adicionar mais e virar como se fosse um Gympass de coworking. Eu acho que todo mundo conhece aqui o Gympass, né? Admiro muito o César, o pessoal é uma inspiração. Temos os mesmos investidores, os mesmos mentores, então é muito legal estar próximo deles. E aí, daí que surgiu, em 2018, a ideia do marketplace de escritórios. E aí, em 2019, a gente recebe o primeiro investimento do fundador do Booking, que também investiu na Hotmart, aqui em Belo Horizonte. Inclusive, foi o JP que nos apresentou para ele. De novo, mais uma conexão aqui de Belo Horizonte, mais uma conexão da comunidade. A gente começou a expandir nosso modelo mais ainda por algumas cidades, então a gente adicionou mais de 500 espaços, foi abrindo mais cidades, foi vendendo para outras empresas, iFood, Credita, XP e tal, todo mundo usando nosso serviço. A gente levantou mais um capital depois, em 2021, com a Casec, com a Valor. Então, hoje, o fundador do Mercado Livre, ele faz parte do nosso conselho, que é um dos fundadores da Casec, o pessoal da Valor, e a gente veio a fazer parte também da comunidade da Endeavor aqui no Brasil. Isso tudo eu estou fazendo questão de mostrar essas comunidades, porque a gente não chega longe sozinho nunca. E olha o tanto de gente que está sempre apoiando a gente, e a gente também dando sempre give back, que é o que a gente acredita para irmos mais longe. E em 2022, a gente, pós-pandemia, né, uma dificuldade ali, vai para o escritório, não vai para o escritório, e o nosso modelo atende todo mundo, desde aquela empresa que é 100% remota, que ela precisa, às vezes, cair o Wi-Fi, ou precisa de trabalhar de algum lugar, ou aquela empresa que está 100% presencial, que precisa de um headquarter ou um escritório onde que eles estiverem. E aí, hoje, nós somos a maior rede de escritórios flexíveis da América Latina, são centenas de milhões já faturados nesse mercado, são centenas de milhares de empresas e clientes que nos usam, não só aqui no Brasil, mas em outros 6 países. A gente abriu o México no final de 2022, e a gente vem trazendo para o mercado uma solução que é como se fosse um marketplace mesmo, mas a gente traz uma camada de SaaS no topo disso. Então, SaaS Enable Marketplace. Então, as empresas contratam um software para gerenciar todo o seu real estate, centralizar o seu real estate aqui dentro, controlar a ocupação, dar tecnologia para controlar seu escritório e acessar qualquer espaço que precise. Então, tem 2.000 espaços privativos, 11.000 estações de trabalho. Então, onde os colaboradores dessas empresas precisarem trabalhar, a gente tem que ter um espaço para entregar para eles. E aí hoje, então a gente brinca que é como se fosse um Lego, né? Estou precisando de sala de reunião, mas eu posso colocar espaço de eventos, eu posso combinar um pouco ali das soluções de acordo com cada empresa. Só dar um case aqui, que é a Cielo, que é um cliente muito querido nosso. No primeiro ano, eles economizaram 4 milhões de reais com a nossa solução. Banco Inter, que é aqui também de BH, economizou 1 milhão de reais no primeiro ano. Por quê? Hoje, quando você está no modelo tradicional, o metro quadrado mais caro não é o da Faria Lima, da Quinta Avenida, é o que não está sendo usado, é o ocioso. Então, você pagar só pelo que você utiliza, você ter escalabilidade, né, ou flexibilidade para os seus colaboradores, onde eles estiverem, ter um escritório, isso, né, a gente entrega para as empresas. E aí, aqui um pouquinho que eu gosto de falar por que elas nos escolhem, né? Então, maior eficiência financeira, então a gente economiza de 30% a 50% no P&L delas em escritório. A gente deixa as empresas focarem no seu core business, tem esse negócio de apagar a luz, trocar o Wi-Fi, cadeira, mesa, plug and play, modernidade, capilaridade, então a gente entrega não só a tecnologia para escalar isso,
Mas a capilaridade é incrível. Sei lá, tem colaboradores do iFood em Gravataí. A gente coloca um coworking, em menos de 2 horas ele é reservado para alguém do iFood. Então, isso que é capilaridade onde quer que alguém esteja trabalhando. E a gente acredita nas conexões. Desde aquelas ideias que a gente foi contando, que eu contei aqui, dos aplicativos que a gente surgiu, a gente sempre acreditou nas conexões humanas fazem a diferença. Então, por mais que modelos de trabalho remoto, híbrido, eu acredito no trabalho híbrido, existam, a conexão humana nunca vai deixar de existir. Porque nós somos, né, movidos socialmente a isso, somos mais produtivos quando a gente se encontra e a gente quer ajudar as empresas a fazer isso de forma intencional. E aí que entra a gente também podendo ajudar com isso. Aqui são mais algumas logos, clientes nossos que acreditam no nosso modelo e estão expandindo com a gente de forma muito escalável. O time da XP, por exemplo, todo o time comercial, a estratégia deles de expansão é através da rede. A gente abre um espaço numa região que eles não estavam operando, aí eles começam a ver se tem cliente, se não tiver, eles fecham aquela região rapidamente, num clique no aplicativo, abre outro escritório. Antigamente não conseguiria fazer isso com essa flexibilidade. E, para finalizar aqui, voltando um pouco aqui, mostrando algumas fotinhas, essa é um pouco das comunidades que eu acredito que a nossa rede de apoio, a minha rede de apoio, eu, Pedro. Então, aqui eu trago a Casec, por exemplo, que é uma comunidade incrível que nos ajuda. Esse aqui é um encontro que a gente fez em Stanford ano passado para aprender. Então, eu vivendo essas comunidades, eu ajudando essas comunidades, eu faço não só o Pedro estar mais à frente como empreendedor, mas o negócio também evoluir. Ali, por exemplo, é a Valor Capital também, em outro evento que a gente fez em conjunto, aqui junto com o Vitor, né, do iFood, esse aqui também, que sempre apoia o Orb. Então, aqui um pouco da nossa comunidade de Belo Horizonte e minha família. Então, aqui quando eu falo, minha filhinha aqui de 1 ano, né, está aqui comigo, meu irmão que me inspira, por exemplo, acabou de fazer um Ironman, a gente estava com ele nesse sábado, nesse domingo, lá no Rio de Janeiro, é um pouco disso. Isso que me move, assim, de eu estar apoiando a família me apoiando e a gente juntos chegando lá. Então, quando eu conto a história, que está só no começo, né? A gente é uma empresa ainda muito inicial, a gente tem só 130 pessoas, a gente tem muito ainda a crescer. Quando a gente estiver no Brasil, no mundo todo, igual o Gympass, mais 18 países, eu sei que essa rede de apoio vai estar me apoiando. Isso que importa. Obrigado, pessoal. E aí, vou deixar um pouquinho. Vou deixar aqui meu LinkedIn e a página da Oba para a gente se manter em contato. A gente sempre dá uma diária grátis também para quem quiser conhecer mais do produto. E eu espero que quem está pensando em empreender, quem está empreendendo, não esqueça o poder da rede, o poder das conexões e, principalmente, fazer as coisas com coração, de forma genuína, e dar o give back sempre. Então, se você está mais à frente, se você está, de fato, galgariando voos mais altos, como o Dani, que estava aqui antes, ele nunca mede esforços para me ajudar. E é isso que é legal. Então, pensem sempre isso, porque alguém vai te ajudar lá na frente. Então, busque a ajuda da comunidade, participe do Orb, participe do Cubo, participe de várias comunidades que a gente tem aí pelo Brasil, porque é assim que a gente chega mais longe. Fechado? Obrigadão, pessoal. Pedrão, você não estava aqui de manhã, não estava? Oi? Olha a foto. Você estava aqui de manhã? Não. Porque eu estava falando para o pessoal sobre o livro Dar e Receber, do Adam Grant, que é exatamente o que você está falando aí, cara. Né? A gente vai oferecendo e aquela coisa vai voltando aí com o tempo. É bem massa, né, cara? A energia flui, né? Então, quando você faz com coração, com fé, isso acontece. Parabéns, irmão. Valeu.